Olá pessoa, você está na Foco Channels Evolution Construção. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Família Foco, hoje nós vamos estar falando aqui sobre medição, né? O instrumento principal que a gente usa para fazer medições e esse tipo de coisa assim, são essas trenas aqui, ó. Aí eu quero podendo dando um exemplo aqui de como é uma trena aí. Muita gente conhece, mas muita gente não conhece. A maioria das pessoas só conhece as trenas aí em questões de centímetro, que são essa faixa aqui, ó, do meio aqui da trena aqui, ó, com esses números grandes aqui, ó. Algumas trenas não tem esses números grandes assim, igual esse aqui. Então, vamos estar dando um exemplo aqui. Essa faixa, a primeira faixa aqui de cima, aqui, ó, elas são para medir as polegadas. 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas. As polegadas geralmente são para medir tubulações. Deixa eu ver se eu acho algum tipo de tubulação aqui para estar mostrando aqui. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Quando a tubulação você mede de boca a boca aqui, ó, tá vendo? Essa daqui tem 4 polegadas aqui. 4 polegadas tem equivalência de 10 centímetros, que são equivalência de 100 milímetros. Eu vou estar mostrando aqui onde aparecem os milímetros aqui na trena. Essas listrinhas bem pequenininhas aqui embaixo da trena, aqui, vou aproximar ela aqui, ó. Essas listrinhas aqui são os milímetros. 10 centímetros equivale 100 vezes essas linhazinhas aqui. São 100 linhazinhas dessa aqui. E as polegadas geralmente a gente usa para medir tubo. O pessoal de solda, serralheria, eles costumam mencionar suas medidas em milímetros. Eles falam 1.100 milímetros, 1.200 milímetros, esse tipo de coisa assim. Mas a maioria das pessoas mede o centímetro. É que pelo milímetro aqui existe uma certa precisão aqui nas medidas aqui, um pouco mais avançado, né? Essa trena aqui, ela mede 7 metros, essa daqui. Essa aqui vem com um nível aqui em cima aqui, mas esse nível que vem em cima dessa trena aqui, ele é um pouquinho meio difícil de ser usado, mas ele tem, né? E aqui, ó, tem um laser aqui, ó. Isso aqui é um laser aqui, ó. Aqui é o lugar de estar ligando e desligando aqui, apesar que esse aqui não tá com bateria. Mas você consegue tá fazendo essa assim, mas como eu já disse, é meio difícil você nivelar isso aqui, ó. Nivelar o nível daqui para ter uma certa precisão. Mas existe aí outros níveis aí fora disso aqui. Ele até mede bem aqui se você colocar aqui embaixo aqui tem um lugar para você colocar numa base. Quando tá numa base aí, aí você consegue medir bem, mas utilizando ela só com essas partes aqui já é um pouquinho mais difícil. Algumas trenas, como eu disse, não tem todas essas medidas. Pode ver que essa aqui não tem a referência de polegada, só tem a de milímetro e de centímetro aqui. Mas é uma trena também que dá para medir. Quem conhece sabe identificar as polegadas. Essas daqui são para fazer umas medidas um pouco mais distantes. Existem maiores que essa daqui, ó. Maiores que essa daqui. Nesse tipo de trena aqui tem de 50 metros. Eu geralmente, quando trabalhei com medição, a gente geralmente fazia medições grandes aí de 5 quilômetros, 6 quilômetros, 4 quilômetros, esse tipo de coisa assim. Mas a gente utilizava essas trenas aqui, mas só para fazer as medições lineares, né? Quando às vezes a gente estava em cima de alguma
estrutura, você nem conseguia utilizar isso aqui, porque você não tinha acesso como está chegando ao telhado. Você tinha que usar de outros artifícios matemáticos para estar fazendo a medição. A gente tinha os recursos, tinha as trenas, isso aí, mas elas não eram viáveis para ser usado todas as vezes. Então eu tô dando esses exemplos aqui que mesmo você tendo instrumento de medição, em alguns casos vai te ajudar, mas em outros não. Você precisa de ter outros artifícios aí. Você tem que usar bastante a matemática. Esse tipo de régua aqui, ó, você consegue fazer as coisas. É difícil de eu estar mostrando aqui por causa do brilho aqui. Mas aqui, ó, ela tem as polegadas em cima aqui, ó. As polegadas e aqui os centímetros e os milímetros aqui, ó. Eu utilizo em casa aqui, eu utilizo mais essa régua aqui do que treinos. Para fazer pequenas medições, eu uso mais isso aqui, ó. Que eu já consigo estar riscando e eu não preciso de ter outro instrumento para estar riscando, que eu já faço isso aqui direto aqui. Eu utilizo bastante isso aqui e algumas ferramentas vem com as medições que eu não preciso de ficar riscando para estar efetuando o corte. A gente utiliza os da ferramenta. Então, existem várias formas aí de estar se medindo sem ser só com a trena aí. Até mesmo quando você vai num lugar, quando você tem um certo conhecimento, aí você não tem uma trena, você precisa de ter uma medida, você pode estar referindo aí quando você conhece alguns detalhes. Tipo, você precisa de saber o pé direito, aí você usa como referência uma porta, você consegue estar fazendo uma medição sem estar com nenhum tipo de instrumento. Ou mesmo nos passos, igual no começo aí, de quando começaram a desenvolver a matemática, eles mediam as polegadas com, eles chamavam de polegada por causa do dedo polegar aqui. E também fazia as medições através dos passos aí, que um passo dá mais ou menos a equivalência de 1 metro aí. Um passo esticado aí de perna aí, de algumas pernas. Algum vai passar um pouco, algum momento. Mas você consegue ter uma base assim, geral da medição, sem você estar utilizando isso aqui. Como eu já disse aí, eu media mais por referência do que por instrumento. A gente fazia mais medição por referência por causa de instrumento, porque o tipo de trabalho que a gente fazia tratava-se de coisas bastante extensas aí. E nós vamos parando esse vídeo aqui, que nós estamos falando aqui de treino de medição, e o vídeo já se alongou muito aí pelo assunto aí. Até um próximo vídeo aí, um abraço aí, tchau aí. Você está na Focal Channels Evolution Construção. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Até um próximo vídeo, um abraço e tchau.